Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth. Hoje, a nossa amiga querida, ela vai fazer para a gente o tema. Esse tema, os mensageiros. Minha querida amiga Beth, que honra, que alegria poder aprender com seus ensinamentos maravilhosos que você vem trazer do Evangelho. Minha querida amiga, você pode fazer a prece para iniciar, por favor, e no final você pode fazer a vibração e a prece novamente. Minha amiga, por gentileza, é com você. Que alegria, estou tão feliz. E boa noite a vocês e a você, minha querida amiga. Obrigado por aceitar o convite e volte sempre, querida amiga. E é com você, amiga querida. Eu que estou feliz de estar aqui. Sempre eu agradeço muito, uma oportunidade grande de aprendizado. Falando em aprendizado, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, aos mensageiros do bem, que nos trazem todos esses ensinamentos que por séculos e séculos vieram levar o progresso à humanidade. E, Senhor Jesus, mestre amigo, nos ampare nos próximos instantes. Se conosco, graças a Deus. Então, esse tema, os mensageiros, é interessante, muito interessante. Deus criou o universo com um grande propósito, para que toda a criação, desde o mineral, vegetal, animal, evolua até atingir o reino hominal, adquirir a inteligência, e também a partir daí o homem continua evoluindo, né, até chegar à condição de anjo, expandindo a sua consciência. E os mensageiros, eles são os ajudantes de Deus. Eles podem estar tanto no plano espiritual, ou podem ser mensageiros que reencarnaram aqui na Terra, ou nos outros planetas também, né, do universo, desse universo sem fim. Então, são espíritos evoluídos, mais evoluídos que nós, são mais experientes, mais sábios, cuja missão é ajudar a progredir, nós que ainda estamos na retaguarda. No século XIX, a humanidade já estava pronta para receber a terceira revelação, o Espiritismo. E aí surgiram grandes mensageiros para nos trazer a doutrina dos Espíritos. O Espírito Verdade, as pessoas entendem que seja Jesus e a sua equipe de espíritos de alta envergadura, Paulo de Tarso, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Cáritas, São Luís, Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso, Fenelon, Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, Pascal, todos eles, espíritos muito iluminados, vieram nos trazer a revelação, a terceira revelação. No livro Evolução em Vida, psicografado por dois espíritos, o Leonzálio, o espírito Leonzálio e o espírito André Luiz, e o médium é Wagner Gomes da Paixão. Então, nesse livro, Evolução em Vida, esses espíritos escrevem, e todos eles, né, Paulo de Tarso, João Evangelista, Fenelon, Hahnemann, todos esses grandes nomes que estão lá nas obras espíritas, todos eles expoentes que acumularam experiências multifárias pelas reencarnações sucessivas, das quais triunfaram sábios e benevolentes. E esses mensageiros também continuam evoluindo, porque tudo e todos sempre evoluem, né? Incessantemente. E os mensageiros também têm metas a alcançar, e eles também obedecem às leis de Deus,
Quando muitas pessoas dizem assim, eu fui à falência, eu perdi meu emprego, eu adoeci. Muitos pensam assim, meus mentores não me protegeram, não me socorreram, Deus esqueceu de mim. Mas eles também obedecem às leis de Deus. A Joana de Ângeles, outra grande missionária, mensageira, mentora do Divaldo Pereira Franco, escreve o livro Dimensões da Verdade, e ela nos fala que quando nós estamos sofrendo, a gente reclama, puxa, eu não mereço sofrer tanto, eu não mereço carregar um fardo tão pesado. E quando estamos felizes, estamos conquistando, estamos cheios de sucesso, de saúde, a gente diz assim: olha, tudo isso é fruto do nosso próprio esforço. E a Joana fala assim: mas se a vida fosse cheia de facilidades, nós íamos esquecer do espírito imortal que somos. Nós até esqueceríamos que tudo isso que existe material é transitório. E aí a Joana fala: agora, quando choras, precipitado, impões auxílio, clamas por atenuantes, exiges lenitivos, falas sobre a bondade dos espíritos puros que nessa hora parecem distantes. Ou seja, a gente fica pedindo desesperadamente a ajuda deles e acha que eles estão longe de nós, que não estão nos ouvindo, não estão nos socorrendo. A Joana fala, os nossos mentores sofrem quando nós estamos sofrendo. Eles gostariam de ajudar, mas eles não podem fazer por nós aquilo que está fora do nosso merecimento, fora das nossas necessidades. E a Joana fala assim também. No entanto, muitas vezes, esses nossos protetores levantaram muralhas vibratórias para nos proteger, adiaram nossa queda, fizeram o possível para diminuir os nossos débitos. E tem mais, muitas pessoas acham que basta orar, né? E aí, orando, vão se libertar da dor, dos obstáculos, das doenças. Mas aí também podemos nos perguntar: qual é o tamanho do nosso merecimento? O quanto já quitamos dos nossos débitos? O quanto de bem já fizemos aos outros? O quanto nos esforçamos na nossa reforma íntima? E a Joana também fala: o sofrimento é uma alta concessão divina. A dor é moeda de resgate e a aflição é um exercício para a fixação do bem, né? Da prática do bem. Os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, sempre nos dão bons conselhos, ou pela intuição, que é uma linguagem muda e poderosa, ou pelo sono, quando estamos desdobrados para nos dar orientações. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier, fala de um caso assim, de uma moça que, durante o sono, recebeu orientação da avó. Então, o André Luiz estava na casa de uma pessoa encarnada, a dona Isabel. A casa dela era uma oficina edificante de trabalho mediúnico. E, de madrugada, havia uma grande movimentação de espíritos desencarnados, tanto mentores como espíritos encarnados, desdobrados no sono, e lá foram levados para serem socorridos. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo físico repousa, o nosso espírito, ainda ligado pelo cordão de prata, ele vai viajar para o plano espiritual. Isso é o desdobramento. E o instrutor Aniceto, nesse livro Os Mensageiros, fala para o André Luiz que não é fácil para eles, né, transmitir mensagens
de teor instrutivo, utilizando lugares comuns, contaminados de pensamentos inferiores. Então, a psicosfera está carregada de maus pensamentos, de maus sentimentos. Por isso que esses encarnados, desdobrados, eles eram trazidos aí para a casa da Dona Isabel, que era um lar, assim, que no plano espiritual era uma oficina, né, de mediúnica, de socorro aos encarnados. E em que condições vinham esses encarnados desdobrados? Alguns, assim, convalescentes, sabe, assim, se recuperando, né, de alguma doença, outros titubeantes, assim, não sabendo bem o que estava acontecendo, medrosos, outros doentes, outros eram trazidos, amparados nos braços pelos braços dos seus mentores, e a maior parte desses encarnados desdobrados nem entendia as mensagens que recebiam. O Aniceto explicou para André Luiz que há um espesso véu que separa os encarnados dos seus mentores. É a muralha de vibrações. Então, por exemplo, os encarnados, por conta das preocupações do dia a dia, por conta do desalinho de pensamentos e sentimentos, né, da invigilância em relação à própria vida, aos abusos, aos vícios, está numa vibração assim muito baixa, enquanto que os mentores estão numa vibração muito acima. Então, existe essa dificuldade, é esse espesso véu que fala Aniceto, que separa, é uma muralha de vibrações, né, que separa um e outro. E aí eles dizem também que raramente esses encarnados desdobrados, quando são levados lá do lado de lá, eles estão numa condição lúcida, né? Sabendo o que está acontecendo, vendo tudo, entendendo. E aí tem o caso de uma jovem encarnada, e ela dormiu, né? E aí o espírito desdobrou e foi levada até a casa da Dona Isabel. E ela conversava com a avó. A avó, um espírito desencarnado, trabalhadora lá da cidade espiritual Nosso Lar, as duas conversavam. E essa jovem encarnada, ela estava muito lânguida, ou seja, assim, abatida, né? Largada, muito pálida. E a avó dizia para a neta, para ela não dar tanta importância aos obstáculos, ela para que ela esquecesse os que a perseguiam, para que ela não odiasse ninguém, para que ela conservasse a paz espiritual. E a avó continuava, que a calúnia é semelhante, como uma serpente que ameaça o coração. Mas se nós encaramos essa serpente de frente, se nós nos mantivermos fortes, tranquilos, essa serpente se transforma numa serpente de vidro que se quebra, porque não tem vida própria. E essa serpente de vidro acaba se transformando numa flor de virtude, dizia a avó para a neta. E a neta só ouvia, emocionada, ela estava no colo da avó. Aí o André Luiz pergunta, esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? E o Aniceto responde: a neta não vê esse ambiente com precisão, ela nem ouve as palavras integralmente, porque quando diz o Aniceto, o desprendimento do sono físico é fragmentário, a visão, a audição ficam restritas, mas existe uma união espiritual muito forte, muito linda entre a avó e a neta. E que quando a neta acordasse, ela não ia lembrar de todos os detalhes,
mas ela acordaria mais encorajada, mais disposta, sem saber o porquê, né, desse bem-estar, nem não entendendo qual é a causa de tudo isso. Mas ela lembrará que sonhou com a avó num lugar cheio de gente. E ela, né, ela vai entender assim que nesse sonho ela viu uma cobra, viu uma cobra ameaçadora que se transformou numa serpente de vidro que se quebrou e que se transformou numa flor perfumada. Às vezes a gente também tem uns sonhos assim, né? Parece sem pé nem cabeça, são fragmentados. Pode ser que também nós, desdobrados, vamos para o lado de lá e trazemos só assim essas memórias fragmentadas. Então, o Aniceto fala que a neta não se lembrará das palavras ouvidas, mas lembrará das imagens simbólicas da serpente e da flor. A sua alma, a alma dessa jovem, compreenderá sem palavras a mensagem da avó. Então, a alma dela entenderá que a calúnia é uma serpente mentirosa e que se nós mantivermos coragem e serenidade, ela se transforma numa flor de virtude. Aí o André Luiz, né, observando toda essa cena, diz para o Aniceto: pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Então, em vez de focar só no corpo físico, né, focasse também no espírito, as verdades do espírito. E o André Luiz complementa. Eu lembrei a psicanálise, diz o André Luiz, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Aí ele fala da tese freudiana, porque Sigmund Freud foi o pai da psicanálise. Ele escreveu um livro famosíssimo, A Interpretação dos Sonhos. E nesse livro, foi assim, no comecinho do século XX, ele formula as leis e as características do inconsciente. E a tese central desse livro é que o sonho é a realização de um desejo. Então, quando nós desejamos algo proibido, algo vergonhoso, o nosso consciente não aceita. Aí ele recalca esse desejo lá para o nosso inconsciente. E ele está lá, esse desejo no inconsciente. Só que ele se expressa no sonho. Sabe que nem a válvula da panela de pressão, que de vez em quando solta o vapor? É assim. Então, esses desejos recalcados, eles vêm à tona na forma de símbolos, através dos sonhos, diz o Freud nesse livro, né, A Interpretação dos Sonhos. E o Aniceto diz que o Freud foi um grande missionário da ciência, mas estando encarnado, ele esteve limitado. Ele fez muito, diz o Aniceto, mas não tudo na esfera da indagação psíquica. Então, ele nem acreditava, né, na imortalidade do espírito, o Freud, e quanto mais que a gente desdobrava, ia encontrar com outros espíritos do plano espiritual, porque o sonho também é uma vivência do lado de lá. É uma vivência com uma recordação fragmentada, né? Então, os bons espíritos nos socorrem o tempo todo, seja pela intuição, seja pelo sono, ou às vezes até eles intervêm nos acontecimentos da nossa vida. Sabe, mexe os pauzinhos, né? A gente pede uma coisa, eles dão um jeito de nos ajudar. Então, por exemplo, a gente está precisando muito de um consolo, um livro, uma orientação, e alguém nos empresta um livro que vai mudar o nosso modo de ver as coisas, de ver a nós mesmos, de ver o mundo.
vai aclarar nossa mente. Ou então, a gente está procurando um emprego e alguém nos indica para a vaga de um emprego. Então, são, né, os mentores, né, intervindo nos acontecimentos da nossa vida. E a Joana fala, Joana de Ângeles, os bons espíritos não te esqueceram, tu os esqueceste. Embora vibratoriamente ainda te encontres longe deles, estão eles perto de ti, aguardando. Aguça a alma, rala tuas imperfeições, ouvi-los-ás. Então, ralar a nossa imperfeição, né? Fazer a nossa reforma íntima. E os anjos da guarda também são mensageiros. O anjo vem da palavra grega angelos, que significa mensageiro alado, mensageiro com asas, que traz mensagens do plano espiritual à humanidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 11, a gente lê que todos temos um bom espírito ligado a nós desde o nosso nascimento, que nos protege como um pai protege o filho, que nos conduz para o caminho do bem, para o progresso. É o nosso anjo guardião. É sempre um espírito superior a nós. E ele fica feliz quando o ouvimos e sofre quando nos vê sucumbir, fracassar, né, no nosso desenvolvimento espiritual. E a gente lê também no Evangelho segundo o Espiritismo que nós podemos ter outros espíritos protetores menos elevados que o anjo guardião, mas são espíritos bons, generosos, são amigos, são parentes dessa encarnação ou de encarnações passadas, e eles nos ajudam com seus conselhos, também intervêm nos acontecimentos da nossa vida. E voltando ao livro Os Mensageiros, né, de psicografia do Chico Xavier, do André Luiz, nesse livro, faz um relatório incompleto, né? Então, é assim, por alto, né, de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. Então, ele não relatou tudo que aconteceu naquela semana, né? Ele trouxe trechos de algumas situações, por isso que é um relatório incompleto. Então, André Luiz vai lá no Ministério da Comunicação, lá na cidade de Nosso Lar, e nesse ministério, porque lá tem muitos ministérios, né? E lá nesse ministério tem o Centro de Mensageiros, um lugar muito bonito, com edifícios majestosos, como se fossem universidades, grandes pátios, jardins, árvores. Aí o André Luiz pergunta, mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Ou seja, é tudo isso, né? Prédios e prédios. É só para mandar mensagem para os encarnados? E quem o está acompanhando é um colega lá do plano espiritual, né? Também os dois desencarnados, o Tobias. E o Tobias explica que não preparamos neste centro simples postalistas. Sabe, postalista, a pessoa do correio, né? Postman, né? Que pega a carta que alguém enviou lá no correio e traz para nossa casa. Não, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, é, todos nós, né, temos alguma tarefa aqui na Terra. Alguns de nós têm mediunidade, que também acaba se tornando um mensageiro, porque é um canal, né, do plano espiritual. Outros trabalham com a fala, seja em grandes grupos, em pequenos grupos, ou mesmo na família, fazendo uma explicação da leitura no Evangelho no lar. Então, a nossa tarefa é enorme, é disseminar os ensinamentos novos diante das profundas transições planetárias.
Mas o Tobias fala que a maioria da humanidade está distraída das realidades eternas, né? Diz ele, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, esse momento, né, de transição. Tobias continua: existem correntes de ignorância e perversidade que querem derrubar as forças do bem. A ignorância, mãe das misérias, mãe das fraquezas, mãe dos crimes. E ele diz que centenas de espíritos partem lá de nosso lar para reencarnar com tarefas de divulgação do Evangelho de Jesus. São tarefeiros que são preparados para cumprir a contento a sua missão, né, nessa encarnação aqui. Mas raros triunfam. E qual é a causa geral desses desastres mediúnicos? Falta de responsabilidade, esquecimento do dever como médiuns, inconsciência de si, vaidade, personalismo, descrença, indiferença, interesses pessoais, falta de vontade de servir. E no caso dos doutrinadores, os expositores, os palestrantes, falta praticar o que ensina. Então, esses que fracassaram, né, fracassaram também por esses motivos. E aí também explica mais o Tobias. Há correntes espiritualistas de elevado teor educativo, mas querem uma reforma íntima instantânea. Isso desestabiliza, desequilibra, desmotiva. Enquanto que o espiritismo, como estudo e prática da mediunidade, um movimento libertador de consciências a favor da própria ideia religiosa do mundo, traz as revelações de forma paulatina. E então, olha, ele fala, o espiritismo é um movimento libertador de consciências e é a favor da própria ideia religiosa do mundo. Essa ideia religiosa como religiosidade, não como religião. Então, religiosidade é um sentimento, é a ligação com Deus. Às vezes a pessoa não tem uma religião específica, mas ela tem Deus no seu coração e pratica as boas obras. Religião é instituição, né? As várias religiões que existem, com seus cultos, rituais, imagens. E a revelação, então, é progressiva, como a alma do homem também progride passo a passo. Essas concepções religiosas também vão se modificando com o tempo, também se elevam à medida que o homem também entende melhor as leis de Deus. Então, o Espiritismo é uma oficina de renovação que exige de nós esforço interior, disciplina, né, autodisciplina, disciplina de nós mesmos, autoaperfeiçoamento. E lá no livro Os Mensageiros, o Tobias fala: as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, nosso deleite, né? A gente pega uma mensagem, a gente fala, nossa, que coisa linda, olha, é um poema, olha, é filosófico, que palavras maravilhosas, não é só para nos deleitar, não, é para tocar nossa mente e coração para que possamos nos modificar. Diz o Tobias, é para que façamos um inventário do que já realizamos. E, e mais, assumamos a responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, esses mensageiros, né, eles trazem notícias do plano espiritual, eles socorrem encarnados, socorrem desencarnados, estão ao nosso lado o tempo todo, embora não os vejamos, falam conosco de alma para alma, né, sem que nós os ouçamos com os nossos ouvidos físicos, mas André Luiz fala, não é fácil prestar serviço espiritual
aos homens. Não deve ser mesmo, né? Porque, olha, né? Essa neta que teve que ser levada para a casa da Dona Isabel para receber uma orientação da avó e só pegou trechos, só gravou trechos da mensagem. E os mensageiros encarnados? Eles também são missionários. Tem os mensageiros encarnados da fé, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, do amor, né, Madre Teresa de Calcutá, da caridade, da ciência, da filosofia, todos eles com missões sacrificiais. Eles estão em diferentes níveis de evolução, então cada um deles tem uma missão diferente. Então, falando, por exemplo, de Mensageiro da Fé, o filme que conta a vida do Divaldo Pereira Franco chama Mensageiro da Paz. E fala, né, que o Divaldo é um orador, um médium, um escritor, um filantropo, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita da atualidade. E o filme mostra que a mediunidade do Divaldo aflorou quando ele tinha 4 anos. E por isso ele foi rejeitado pelas outras crianças, ele foi reprimido pelo pai. Mas quando ele tinha 17 anos, com o apoio da mãe, ele e a mãe foram para Salvador. E sob a inspiração de Joana de Ângeles, ele se tornou um dos maiores médiuns, dos médiuns mais importantes de todos os tempos. E o Estevão, outro mensageiro da fé, né? O Estevão, o apóstolo Estevão, foi perseguido por Saulo, lá né, no começo da nossa era, e o Saulo o condenou a morrer apedrejado. Mas o que aconteceu? A gente lê lá no livro Paulo e Estevão, escrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O Estevão foi morto apedrejado a mando de Saulo. E, no entanto, ele se tornou um mentor de Saulo. Olha quanto perdão. E Saulo se transformou em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso se transformou no apóstolo dos gentios e também foi abandonado pelo pai. Ele sofreu perseguições sem conta, mas ele manteve-se sempre fiel a Jesus. E Francisco de Assis? Francisco de Assis foi levado ao tribunal pelo próprio pai. Ele também foi desprezado por todos, mas ele manteve-se sempre alegre, sempre fraterno. Paracelso, agora para te falar um pouquinho dos mensageiros da ciência, tem tantos, né? Galileu, Newton, Einstein, é incontável, né? Mas o Paracelso, por exemplo, ele foi um médico, um alquimista, um teólogo, e viveu no século XVI. Ele foi um pioneiro em vários aspectos da medicina, ele revolucionou a medicina, mas ele foi, na época, incompreendido, ele foi abandonado pelos amigos que o desprezaram, mas ele continuou suas experiências que enriqueceram a humanidade. Então, a gente vê que são missões sacrificiais. E agora vamos falar de Jan Hus. Jan Hus foi um pensador tcheco, viveu no século XIV, precursor da reforma religiosa, né, que depois veio a reforma que deu origem ao protestantismo, e ele foi expulso do seu país, foi perseguido sem piedade, foi queimado vivo, mas nunca perdeu a fé, nem abandonou os seus ideais. E aí Jean Hus reencarna. O escritor espírita Carlos Embaçaí, no livro A Missão de Kardec, diz que, segundo o distinto pesquisador espírita Canuto Abreu,
A notícia de Jean Hus ter reencarnado como Allan Kardec veio em 1857. Allan Kardec ainda estava, né, vivo e recebeu essa psicografia através da médium Hermance Dufour. Mas Kardec nunca se referiu a esse fato. Olha quanta humildade. E para comprovar, né, essa informação, na revista O Reformador, de setembro de 1978, tem uma psicografia do espírito Humberto de Campos, feita pelo Chico Xavier, e o Humberto de Campos registra um momento sublime em que Jesus se dirige a Jean Hus, né, desencarnado lá no plano espiritual, antes de reencarnar como Allan Kardec. Então, havia uma assembleia de espíritos elevados lá no plano espiritual e planejavam o século XIX sob as diretrizes do Cristo. E aí, que Jesus, né, fala para Jean Hus, o Espírito Verdade? Não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Então, ele não seria um missionário das ciências, né? Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Então, ele não nasceria rico ou com poder nas mãos, né? Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Então, né, todo o evangelho de Jesus ao longo dos séculos que passaram foi deturpado, eclipsado pelas ambições desmedidas dos homens viciosos. E aí diz Jesus para Jean Hus: vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana, na restauração da verdade. No entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. E a gente vê, né, que realmente Allan Kardec passou por muitas incompreensões, muitas perseguições, muitas calúnias. Então, Jean Hus reencarna como Allan Kardec e codifica a doutrina espírita, restaurando a pureza do Evangelho de Jesus. Joana de Ângeles fala: apóstolos, mártires, são heróis da fé, filósofos, cientistas, pensadores de grande sabedoria. Beberam a taça, olha o termo que ela fala, beberam a taça de excrementos da impiedade das pessoas, sofrendo-lhes as opiniões deprimentes, fiéis, no entanto, a eles mesmos e aos ideais que os sustentavam. Então, eu gostaria de fazer uma vibração, pedindo a Deus e a Jesus que nos ajude a emanar muito amor e gratidão a todos os mensageiros de todas as épocas, de todas as religiões, de todas as áreas do mundo todo, e também aos nossos mensageiros, nossos mentores, nossos espíritos protetores, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda. E também queremos vibrar muito amor a todas as pessoas que estão sofrendo nesse planeta, aqueles que estão doentes, aqueles que tiveram seus entes queridos
partindo para a pátria espiritual, aqueles que estão passando por problemas financeiros, por problemas de relacionamento, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, aqueles que moram nas ruas. Senhor, abençoa, Senhor, todos nós tão necessitados da sua misericórdia. Abençoa todo o nosso planeta, o nosso Brasil. Abençoa também, Senhor, nosso estado e principalmente neste dia de hoje a cidade de São Paulo, que está passando por problemas de desmoronamentos, de inundações. Senhor, nós também queremos mandar uma vibração muito amorosa a todas as casas de oração, a todos os centros espíritas, a todos os tarefeiros, a todos os mensageiros de Jesus, encarnados nas suas diferentes tarefas, maiores ou menores. Senhor, desce a sua luz sobre todos nós, trabalhadores que queremos ser, humildes, mas de boa vontade. E aí eu gostaria de finalizar com uma prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 12, que é prece aos nossos mentores. E diz lá: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzir-nos pelo caminho do bem. Amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei que não permitamos o acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais mais particularmente por nós e vós todos, espíritos protetores, e vos interessais por nós, fazei que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Obrigada, amigos queridos. Uma boa noite.